Ouvintes da Band News FM, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Trilha do Pódio, nosso programa especial aqui da Band News FM, nessa contagem regressiva, reta final de preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Faltam menos de 3 meses para o início dos Jogos na capital francesa, que você já sabe, vai acompanhar aqui pela Band News FM, pelo Dial, aplicativo Bandplay, também pelos nossos canais digitais, numa cobertura especialíssima de toda a nossa equipe da Band News FM. E claro que aqui nos episódios do Na Trilha do Pódio, a gente segue recebendo convidados especialíssimos, já projetando essa participação na Olimpíada na capital francesa. E o meu convidado de hoje é o seguinte: tem muita gente que dedica toda uma carreira para conquistar uma classificação olímpica, por aquele sonho de pelo menos uma vez na vida disputar uma edição dos Jogos, e o nosso convidado de hoje na Band News FM já está a caminho da 4ª participação dele em Jogos Olímpicos: Londres 2012, Rio de Janeiro 2016, Tóquio 2021 e agora vem aí Paris 2024. Caio Bonfim, nosso representante da marcha atlética, é o convidado desse episódio do Na Trilha do Pódio. Tudo bem, Caio? Um grande abraço a você, seja bem-vindo à Band News FM, obrigado por nos atender. Tudo bem, é um prazer estar podendo estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse caminho rumo a Paris. Legal, vamos lá, Caio. Destaquei agora que você está a caminho da sua 4ª edição dos Jogos Olímpicos. Isso, de alguma maneira, traz uma tranquilidade nessa reta final de preparação, às vésperas de Paris? Dá para carregar um pouquinho da experiência das outras edições para chegar mais tranquilo agora na capital francesa? Diferente da minha primeira, em Londres, essa altura eu ainda estava brigando para tentar ir para os Jogos Olímpicos. Então, se você já tem o índice, isso já te deixa mais focado para se planejar para aquela Olimpíada. Né? Não fica gastando tanta energia, você fica tudo que você vai fazendo, você vai pensando nos Jogos Olímpicos. Então, todo o meu objetivo é esse: tentar usar toda a experiência dessas 3 Olimpíadas para que a gente chegue mais maduro e acerte mais os detalhes que é necessário nos Jogos Olímpicos. Caio, e em toda essa maturidade, obviamente, adquirida ao longo da sua carreira, já com essas participações anteriores também em Jogos Olímpicos, passa nesse momento na sua cabeça um filme de tudo que você brigou, de tudo que você lutou para estar chegando à sua 4ª edição dos Jogos Olímpicos, e o que aproveitar também das experiências anteriores em Londres, no Rio de Janeiro e também em Tóquio, para chegar a um bom resultado, beliscar uma medalha agora nessa Olimpíada de Paris? A Olimpíada é diferente de tudo que você já participou em competição. Então, você tem que saber lidar com a Olimpíada, né? Porque tem um lado da mídia muito forte, os familiares, tem uma expectativa, falta muito boa. Então, são coisas que eu fui aprendendo nessas Olimpíadas, que você tem que tentar estar no seu estado melhor, que te fez estar na Olimpíada, mas também que essa maturidade, essa experiência também não te atrapalhe para você ficar um cara mais, por exemplo, não perder a ousadia, né? Então, por exemplo, o que eu tenho na Olimpíada do Rio, que eu gostei muito, foi minha ousadia, né? De acreditar, lutar, e trazer para essa Olimpíada toda essa ousadia, mais outros trabalhos, né? De concentração, de estar tranquilo, para fazer essa Olimpíada da melhor maneira possível. Então, hoje, na 3ª Olimpíada, eu tive que usar muita experiência. E nessa eu quero fazer uma mesclagem disso tudo e poder estar da melhor forma possível, física e mental, para essa Olimpíada. Eu quero te ouvir daqui a pouquinho sobre esse trabalho mental, né, Caio? Importantíssimo, porque quando a gente fala principalmente da competição da marcha atlética, tudo é decidido num único dia. Então, é justamente aquele dia em que você precisa acordar com tudo bem, né? Tudo 100%. Eu quero ouvir um pouquinho da sua preparação mental também. Mas na primeira resposta, você falava sobre a tranquilidade nesse momento de poder chegar, faltando menos de 3 meses para os Jogos Olímpicos, e só projetar essa competição em Paris. Nenhuma preocupação ainda com a classificação, com essa sua vaga já garantida. Como vai funcionar essa sua reta final agora de preparação para os Jogos Olímpicos? Rotina de treinamentos? Quais devem ser as competições ainda restantes antes dos Jogos? Como você tem dividido esse seu calendário para chegar 100% em Paris? Todo
todos os anos são um pouco parecidos, né? Então, tem ano que vai ter campeonato mundial, vai ter ano que vai ter os Jogos Olímpicos, então você faz um ano muito parecido sempre. E a gente sempre gosta de fazer algumas competições, se testar, né? Experimentar também a competição do dia a dia para não chegar tão cru, né? Que foi um dos problemas para Tóquio, né? Por conta da pandemia, você não podia fazer tantas provas. São coisas que eu gostava, né? De fazer lá no Rio e em Londres, a gente não pôde fazer em 2021. Então, esse ano estamos na Europa por isso, para fazer esse trabalho, de estar um pouco mais perto dos adversários, né? Sentir tudo isso e acertando. Esses últimos meses nós vamos fazer, quando termina esse período, o primeiro período mais competitivo, treinar de volta no Brasil, e o último mês treinar em altitude, né? Então, prova de longa distância, é importante a gente fazer o trabalho de altitude, e aí fazendo quase 4 semanas na altitude e voltamos, aí descemos para o nível do mar, para Paris. Coisa que já fizemos em outras edições de Jogos Olímpicos e Mundiais, e fizemos ano passado um campeonato mundial de Budapeste, que deu muito bem. E aí, então, esses são os planos finais para Paris. Caio Bonfim, nosso representante do Brasil na marcha atlética, já classificado aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Caio, por favor, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais da importância desse trabalho na altitude, porque teremos ali uma competição, teoricamente, né, em temperaturas normais em Paris, obviamente com um calor muito forte do verão europeu, mas o quanto esse trabalho na altitude impacta nessa preparação de vocês, como isso ajuda justamente nessa preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos, pensando principalmente naquela sua prova dos 20 quilômetros da marcha atlética? São duas coisas muito importantes de fazer um camping, né, em altitude. Primeiro, aquela de você estar só concentrado para isso. Comer, treinar, dormir. Então, viver só para isso, então, um rendimento, com fisioterapeuta, fazendo um trabalho específico, tudo pensado. Fazendo isso em um lugar onde tem menos oxigênio, e aí a gente pode aumentar o nível de hemoglobina, né? Para as provas de longa distância é muito importante. Quando a gente desce mais oxigênio, né, que tem no nível do mar, a gente pode ter um rendimento melhor. Então, são esses dois pilares que a gente vai buscar no camping de altitude para chegar mais bem preparado possível na Olimpíada. E para a gente ainda seguir nesse papo da sua preparação física, né, Caio? Você começou muito cedo, né? A gente já tem uma medalha sua de bronze nos Jogos Pan-Americanos lá em Toronto, 2015, depois com medalha de prata também em Lima, no ano passado em Santiago, no Chile. Você muito jovem já começou a ter esses resultados e vai chegar agora aos Jogos Olímpicos de Paris com 33 anos. O que mudou daquele Caio lá jovem para agora o Caio de 33 anos no aspecto físico? Dá para dizer que, mesmo hoje já mais, não vou utilizar o termo aqui mais velho, tá bom? E sim mais experiente. Você está no auge da sua forma física, numa forma física superior à de quando você era mais jovem? Graças a Deus o Caio de 33 está ganhando tudo de 23, de 25, né? Então, a gente fica feliz. A gente vai aprendendo outras coisas, né? Vai entendendo o seu corpo, a forma de treinar. A prova, como é a prova de longa distância, são treinos muito longos, né? E com esse tempo aí, com essa experiência, aprendi a fazer mais quilômetros com mais facilidade. Então, fazer 30 quilômetros num treino antes era muito desafiador, quando você falou em Toronto. E hoje não, já é mais fácil. Então, acho que isso tudo foi melhorando. Claro que a gente vai ganhando também, não é um trabalho só de Olimpíada, é um trabalho pensando só em ciclo olímpico, né? É um trabalho de anos que vai fazendo essa musculatura ficar forte, essa musculatura ficar resistente, essa mente se acostumar com isso tudo vai somando para esse Caio de 33 ficar melhor do que o Caio de 25. Então, eu fico muito feliz de poder estar com 33 anos e falar que é o meu auge, né? E eu sempre brinco, o meu auge é o próximo ano, né? Eu quero, esse ano já fiz meu recorde, ano que vem eu quero de novo, e nós vamos trabalhando para a gente prolongar esse auge, né?
Caio Bonfim, atleta brasileiro da marcha atlética, classificado aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, está entre os quase 200 classificados já do Comitê Olímpico do Brasil. É o nosso convidado aqui desse episódio do Na Trilha do Pódio. Caio, obviamente que se eu fosse passar por aqui todos os seus ótimos resultados, ficaríamos até amanhã nesse bate-papo. Então eu separei só alguns por aqui, né? Já citamos as outras 3 participações em Jogos Olímpicos, 2 vezes medalhista de bronze em Mundiais, 2017 em Londres e 2023 em Budapeste, prata nos 2 últimos Jogos Pan-Americanos, além do bronze também em Toronto. A sua carreira por si só, ela já diz muita coisa. E aproveitando esse assunto da resposta anterior sobre o auge da sua forma física, eu queria falar um pouquinho dessa temporada de 2024, onde você conquista a melhor marca pessoal da sua carreira, né, em Taycan, na China, na prova dos 20 quilômetros, com 1 hora, 17 minutos e 44 segundos, melhorando em 3 segundos o seu recorde anterior. E também vem de um resultado recente, uma 5ª colocação no Mundial na etapa da Turquia, em Antalya, no mês de abril. O quanto esses resultados de 2024, e obviamente aproveitando essa sua boa forma física, o auge, como você dizia anteriormente, como tudo isso te impulsiona para os Jogos Olímpicos? O quanto isso aumenta a questão da confiança de um atleta de, num ano olímpico, começar a temporada com esses excelentes resultados, Caio? Você vem do ano bom, igual eu fui, do 2023, aquilo já nos traz confiança, né? Que o trabalho está sendo bem feito. Mas aí chega o ano olímpico. Então a gente vai construindo isso com algumas provas boas, e esse recorde, isso nos dá confiança. Essa prova que nós fomos quinto foi uma prova nova do calendário olímpico, né? Vai estar na Olimpíada uma maratona de revezamento misto, que é feita em dupla, né? Eu faço 10 quilômetros, a dupla faz 10 e 10, até montar uma maratona. E nós fomos lá para garantir o Brasil, a 5ª colocação garantiu o Brasil na Olimpíada, então só outro passo importante para os Jogos Olímpicos. Então isso tudo é óbvio que dá confiança e continuar seguindo com esse trabalho, com muita humildade, mas com muito esforço, com busca da excelência, para a gente poder estar muito bem para essa Olimpíada. Então essas provas vão construindo, é um degrau, cada prova é um degrau, e o final dessa escada é os Jogos Olímpicos. Então é importante a gente estar ali subindo para estar bem fisicamente, mas quando eu falo estar bem mentalmente é isso, né? Sobre estar com confiança, de poder encarar, porque é aquele momento chave. Caio, em uma das respostas você já disse, o meu melhor ano é sempre o próximo. Então, passando Paris, dá para a gente já projetar o Caio iniciando um ciclo olímpico para 2028? Claro, claro. É claro que esse ciclo foi muito legal, porque foi de 3 anos, passou tão rápido, né? E eu lembro de estar planejando ele assim acabou top, e a gente já está aqui. Então pode ter certeza que a gente vai estar trabalhando no próximo ciclo olímpico. E claro, então a gente está aqui presente, né? Com toda a energia possível, e que possamos terminar esse ciclo muito bem. Caio, falando um pouquinho mais da Olimpíada de 2016, e obviamente que ela envolve um aspecto muito especial para os atletas brasileiros, né, por ter sido disputada no Rio de Janeiro, em casa, e ali o pódio bateu na trave, né, a 4ª colocação. Você disse que ali havia uma mistura, né, e mais um Caio ousado do que necessariamente utilizando uma experiência toda, e obviamente pela pouca idade que você tinha também há 8 anos. O que aquele episódio, além dessa necessidade, né, de dosar um pouco mais a questão da ousadia com a experiência, tudo que você tem aprendido em todos esses anos de carreira, aquele 4º lugar, de uma certa maneira, ele dá uma martelada na cabeça? Como é que você lida com isso? Pô, foi por pouco que eu não consegui um pódio numa Olimpíada em casa e, ao mesmo tempo, ter batido na trave, o quanto te aumenta a motivação agora para Paris? Como você lida com esse episódio lá de 2016, Caio? 2016, ele é muito forte, né? Emocionalmente, porque, assim, eu falo da ousadia porque eu não tinha contexto para falar assim, eu acho que eu posso brigar por medalha. As pessoas nem entendiam isso, achavam que era só um sonho bem distante daquele menino e que ninguém queria falar que não. Mas eu vi no olhar das pessoas, né? Então essa ousadia que eu sempre sinto é isso, né? Eu fui para aquela Olimpíada acreditando.
Eu não sinto, assim, nenhum sentimento negativo daquela Olimpíada. Eu acredito que, para mim, para a marcha atlética, fez muito bem aquela Olimpíada, né? Depois de popularizar um pouco o esporte, ter um pouco mais de reconhecimento, a minha profissão mudou a partir daquele dia, né? Todo o preconceito que tinha, aquilo ali, um momento divisor de águas. A quarta colocação, eu tenho muito orgulho dela, entendeu? Eu tenho muito orgulho dela, porque, assim, quando você vai olhar para esse aspecto geral, de analisar o currículo, você fala, poxa, cara, ali você chegou tão perto, você tem algum ressentimento disso? E, na verdade, eu não consegui ter, né? Porque na hora você fala, meu Deus, será que eu vou ter outra chance de chegar tão perto de uma medalha? Mas é um quarto lugar, assim, a coisa que eu sinto que me pertence, sabe? Poxa, eu fui quarto. O que eu propus fazer na minha vida, viver de marcha atlética, essa é a minha profissão. Eu fui considerado o melhor atleta, quarto melhor atleta olímpico, não é nem mundial. Então, você como repórter, você consegue entender, né? Ver o lado esportivo e tudo. Imagina a sua profissão, você ser o quarto em algum evento do mundo. Isso para mim foi fantástico. E me deu aquela coisa de dizer, cara, eu posso. Quem disse que eu não podia? Vamos lá. E até nesse dia eu tô percebendo. Treinei muito para Tóquio, por exemplo, né? Cheguei em forma e tudo, mas a gente sabe o nível olímpico como é que é. Então aquela Olimpíada foi muito especial para mim e eu tenho muito carinho esse quarto lugar. E quero buscar, não quero ser quarto de novo, já tenho. Eu quero estar ali em busca da medalha. É óbvio que se eu for quarto de novo, eu vou ficar muito feliz, porque o sentimento que eu levo para mim é assim, quando eu passar aquela linha de chegada, eu posso olhar para trás e falar, eu dediquei tudo que eu podia. Então foi esse sentimento no Rio de Janeiro. Eu fiz tudo que eu podia. E era o quarto. Caio, legal te ouvir em relação a isso, e é o nosso dever também enaltecer tudo que você tem conquistado entre todos esses ótimos resultados, esse quarto lugar nos Jogos Olímpicos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura, né, para o público, de uma forma geral, que do segundo ao último é tudo a mesma coisa, só vale se você for o primeiro. Mas a gente tem um atleta da marcha atlética brasileira que nunca foi uma modalidade assim tão reconhecida, que já foi quarto em Jogos Olímpicos. Você hoje é o número 3 do mundo, já ocupou a vice-liderança do ranking mundial, então é o nosso dever também enaltecer tudo que você tem feito pela marcha atlética. Mas você tem essa noção da representatividade que você tem para esse esporte? Mais ou menos. Mas eu tento levar muito sério. Espero deixar a marcha atlética melhor do que eu quando eu entrei, com a ajuda dos meus colegas, claro. Tento fazer essa modalidade que ele teve, porque assim, no Brasil a gente tem poucos esportes, parece, né? Mas a gente tem muita matéria-prima, muita gente dedicada, com talento, e eu acredito que temos muitos outros marchadores, e eu não quero que eles percam essa oportunidade, né, de descobrir o esporte deles, que talvez seja a marcha atlética. Então, é com essa consciência que eu tento fazer o atletismo, não só a marcha atlética, crescer, para que a gente tenha muitos praticantes e novas oportunidades para a gente mostrar o quão bom nós somos. Caio Bonfim, da Marcha Atlética Brasileira, classificado aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, será um dos representantes do COB nessa edição na capital francesa. Como você, Caio Bonfim, descobriu a marcha atlética, né? Você disse que o seu papel hoje, o seu dever é também levar essa modalidade a outras pessoas. Como foi essa descoberta na sua vida, lá em Sobradinho, no Distrito Federal? Então, meu pai, professor de educação física, apaixonado pelo atletismo, montou uma turma de atletismo. Nessa turma, uma aluna se destacou na corrida. Eles se apaixonaram, casaram. Eu sou filho desse amor. E minha mãe foi experimentar a marcha atlética. E ela descobriu que era boa. Ela que encarou isso ali, trouxe para dentro de casa essa profissão. Então eu cresci com um pai treinador e minha mãe atleta de marcha atlética. Então sempre foi muito normal para mim. Eu me aventurei em outros esportes, mas meu pai sempre com aquele olhar ali de, cara, ele tem um preparo físico, ele é bom. E eu sabia fazer a técnica da marcha. Então, o irmão mais velho, nós dois sempre soubemos. Ele falava, mãe, a gente sabe fazer essa marcha. E ele ficava de olho. Ele falou, pô, a gente para competir, brincar. Eu quis levar mais a sério, né? Quando eu tinha 16 anos, talvez tarde para quem nasceu no ar, né?
com isso. E foi assim que eu conheci a marcha atlética. Ele falou, faz um teste, meu filho, você vai se dar bem. E aí eu fiz até hoje, desde o teste que ele me convidou. Legal demais. Veio de berço, né? Um pouco tarde, como disse o Caio, só com 16 anos, mas veio de berço esse amor e não é à toa que hoje o Caio Bonfim é o maior marchador da história do atletismo brasileiro. Caio, dia 1º de agosto de 2024, né? Dizíamos lá no início, a competição... Você terá 2 provas, né? Nos Jogos Olímpicos, também o revezamento. Mas pensando primeiramente nessa prova dos 20 quilômetros, dia 1º de agosto, às 7h30 da manhã, no horário de Paris. Sabemos que se trata do verão europeu, é muito quente, é muito sol, de fato é muito calor. Você citou um pouquinho da sua preparação agora também física nesses últimos meses antes dos Jogos Olímpicos. O quanto você vai olhar para esse lado também? Tudo bem que 7h30 da manhã parece já num clima mais ameno, mas é quente da mesma forma em Paris, né? Como você tem olhado para esse lado justamente da temperatura também para suportar esses 20 quilômetros num sol, ao que tudo indica, bem forte na capital francesa? Olimpíada sempre é um horários bem quentes, né? O Rio de Janeiro foi 2 horas da tarde. Nossa Senhora. Tóquio, 4 horas com 35 graus. Londres foi 4 horas da tarde também, mas não estava tão quente. Eu acho que 7h30 é legal, mas vai esquentando o dia durante o final da prova. E a gente sempre se preparou, né, treinar no horário da prova, né, o que você vai comer no dia da prova, e se cuidar. Como eu vou estar na Europa, eu vou estar já aclimatado com os horários, isso tudo, mas alguns treinos específicos no sol mesmo, bonezinho com gelo, todo uma preparação para que a gente, nesse 20 quilômetros, esteja com o corpo no melhor alto nível, né? Então, não deixar a temperatura interferir. Então, nesse clima aí de olímpico, você pode ter certeza que a gente vai estar muito bem preparado para esse dia específico da prova. Nesse dia específico da prova, Caio, tem uma receita para acordar 100%, daqueles dias assim que você vai se olhar no espelho antes dessa prova dos 20 quilômetros e falar assim, hoje é o meu dia. Esse balanço físico, mental, psicológico, tem uma receita para isso? Tentar se manter o máximo equilibrado. Qual foi a marca que eu fiz, a melhor marca da minha vida? Como é que eu estava naquele dia? Se você tentar trazer tudo para aquele dia da Olimpíada, é muita emoção. Não foi a emoção que fez a sua melhor marca. Então, é você tratar com equilíbrio, chegar ali pleno, né? Tentar da melhor maneira possível, porque quando você acordar, se olhar assim, hoje eu vou largar na Olimpíada, já vai com toda essa motivação. Então, não precisa, tem que tentar estar mais equilibrado. Por isso que eu acho que a Olimpíada é tão diferente. Você recebe muita mensagem, é muita entrevista, é muito entretenimento. E se você não soltar essas emoções durante esses momentos dos Jogos Olímpicos, você chega na prova muito carregado dela, né? Então, assim, a minha dica é essa. Estar mais tranquilo, tentar curtir o momento, cada momento, e chegar ali o mais sereno possível, porque ali você vai ter a emoção. Então, não precisa ficar buscando emoção. E qual é o perfil do Caio Bonfim para aproveitar um pouquinho e extravasar um pouquinho dessa ansiedade toda? Porque eu conversei recentemente aqui, Caio, com o Augusto Aquil, que vai ser um dos nossos representantes. Ainda não temos a definição do ranking, né? Mas ele está bem encaminhado para representar o Brasil no skate. E eu conversei também com o Abner Teixeira e o Abner disse o seguinte, olha, quanto menos eu conhecer de Paris, melhor. Porque o boxe, claro, né, é uma situação diferente, são vários dias de competição. Ele falou assim, se eu não conhecer Paris, isso quer dizer que eu tô na competição até o final. Vocês não, vocês vivem um dia só de competição, você no caso 2, né, com os 20 quilômetros e depois também com o revezamento. Como o Caio Bonfim faz para lidar um pouquinho e extravasar essa ansiedade? Dá para curtir Paris, dá para relaxar, passear? Como é que vai ser o seu pensamento sobre isso também? Então, você tem que se conectar com a Olimpíada. Então, por exemplo, você chegou, recebeu material, já é uma emoção. Então, aproveita aquele momento. Entrou na Vila Olímpica, entrou no refeitório, você vai ver grandes estrelas, no mundo todo reunido, energia. Aproveita aquele momento. E aí, treinar, fazer todo aquele protocolo que você já é acostumado a fazer
e chegar no dia da prova. Às vezes, se você ficar muito no que a Olimpíada proporciona, não é todos os eventos, né? Eu vou competir no próximo final de semana aqui na Polônia. Não é a mesma coisa da Olimpíada, né? Então, eu tenho que tentar trazer o meu dia a dia para os Jogos Olímpicos. É difícil, mas você vai entendendo esses passos e aí você chega na Olimpíada pronto para o que você quer. Então, por exemplo, lá no skate, eu acho que ele tem uma sequência de manobras que ele quer fazer. Ele já está concentrado naquilo e vai aproveitando as outras. O problema é quando você desconecta, sabe? Parece que você vai para a Olimpíada curtir. E aí eu quero conhecer a cidade, eu quero fazer isso e a prova vai ficando de lado. Aí isso aí é perigoso. Então o Caio gosta de estar aproveitando cada momento, mas usando esse momento para me conectar cada vez mais na prova. Legal, Caio Bonfim, da Marcha Atlética Brasileira. Caio, para a gente fechar, falamos um pouquinho já dos seus objetivos na prova dos 20 quilômetros. Você citou também a maratona, né, o revezamento ali nos 42 quilômetros. Vaga essa que foi conquistada por você ao lado da Viviane Lira, justamente nessa competição em Antalya, na Turquia. Muda muito do planejamento, também de toda a tática que é montada por vocês, o que muda da prova individual dos 20 quilômetros para esse revezamento ao lado da Viviane Lira? Como você trabalha também com essa mudança de prova, né? A mudança de estratégia? O condicionamento físico não muda tanto. Então, se eu estou pronto para fazer um 20, eu estou pronto para fazer 2:10, né? Com intervalo. O que muda é assim, como eu vou sair, né? Qual a pessoa que eu posso deixar a Viviane mais confortável, qual é a pessoa que eu não posso deixar, porque, poxa, a Viviane é melhor que essa pessoa do país, então esse aqui eu posso ficar aberto, esse aqui eu tenho que abrir mais um pouco, e ela vai me ajudando também. A recuperação, esses 43, 42 minutos esperando ela, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, são estratégias que são diferentes, que não tem no individual. Agora, o preparo físico é o mesmo. Nós somos velozes, então acredito que isso ajuda, né? Porque quando vai para uma prova de 10 é mais rápido, né? Para fazer um 20, mas é bem parecido pelas vezes que nós experimentamos essa prova. Então, são esses detalhes novos que a gente tem aprendido e de ter esse revezamento, né? De quanto eu tenho que marchar forte, em que momento eu tenho que marchar forte. Essa conversa entre nós dois, para a gente te ajudar naquele momento. E essa recuperação para a gente ir para a segunda parte recuperar. Episódio Na Trilha do Pódio, na Band News FM, contando um pouco mais sobre essa preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Caio já a caminho da 4ª edição dele em Jogos Olímpicos. Gostaria de agradecer a sua participação por aqui, Caio. Boa sorte nessa reta final, que essa preparação seja utilizada ao máximo para chegar a 100% na capital francesa, buscar o pódio, colocar mais uma medalha na conta do Brasil em Jogos Olímpicos. Nos vemos em Paris, Caio. Um grande abraço, obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Vamos junto aí para Paris. Caio Bonfim, da Marcha Atlética Brasileira. Vamos ficar de olho, hein? Tem tudo para conquistar um pódio nesses Jogos Olímpicos. Vem bem na temporada de 2024, resultados expressivos já desde a temporada também de 2023. Tem toda essa experiência olímpica e claro que a história do Caio nos Jogos Olímpicos a gente vai contar aqui na programação da Band News FM, na super cobertura da edição de 2024 em Paris. E em breve a gente volta com mais um episódio do Na Trilha do Pódio. Valeu, pessoal. Até a próxima.